Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Lutomichi e seja muito bem-vindo sempre para mais um autoconhecimento através do tarô aqui no canal. Gostaria de agradecer ao carinho imenso de todos vocês, a energia de cura que é emanada aí para mim nesse momento, né, que passei. Vou falar rapidamente sobre minha questão aqui e venho fazer um vídeo sobre isso quando eu já estiver pronta para falar sobre tudo, porque ainda estou absorvendo o aprendizado de tudo isso, tá certo? É, eu, eu descobri uma gravidez, foi um susto, né, muito grande, porque não estava esperando, e custei a aceitar um pouquinho, fiquei assim meio, oh, meu Deus, como assim, 40 anos, né? Como é isso? Minha filha já tem 17 anos, e E foi um processo de 2 semanas entre a descoberta e a perda, porque sim, eu perdi o bebê. E aí, nesse processo, foram 2 semanas de muita intensidade, muito acontecimento inesperado também e muitas perdas, né? Perdi algumas amizades, perdi o meu bebê e já tinha perdido o meu relacionamento porque eu já tinha terminado, né? Eu terminei. E 2 semanas depois eu descobri essa gravidez. E foram vários acontecimentos e não tinha como, né, eu me manter assim em um equilíbrio energético, porque sim, eu não sou iluminada. E faz parte do processo, né? A gente cair em desarmonia algumas vezes quando a gente não espera alguns acontecimentos, né? E claro, nós não estamos no controle das situações, então a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Então eu passei momentos de tensão, de ansiedade, de medos que foram surgindo, de conflitos, né? E de raiva, de dor, de frustração. E eu venho falar sobre isso num vídeo só sobre esse assunto, que vai ser um assunto muito bacana, onde eu vou contar toda essa experiência e toda a minha experiência, né? Nesse quesito, nas dificuldades que passei na minha vida amorosa até chegar a esse momento, né? Mas enfim, estou bem, estou me restabelecendo, né? Já estou, assim, ainda num processo um pouco de revolta, no sentido de ainda não compreender muito bem o acontecimento, já saber mais ou menos o propósito de tudo isso, mas ainda está no processo de aceitação, né? Faz parte. É, e é isso. Agradeço a todos vocês o carinho, a paciência, né? De ficar aí sem os vídeos, porque eu sei o quão importante é para vocês também trazer, eu levar uma informação, né? Mas enfim, faz parte do processo e às vezes a gente precisa se introspectar para poder se restabelecer, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre relacionamento tóxico e sobre o quão o relacionamento tóxico nos ensina a respeito da nossa autoestima, né? E para isso eu trouxe aqui um livrinho que é do meu primo e eu achei ali, peguei emprestado, O Despertar da Gratidão, e abri aqui antes de começar o vídeo, mas deixei marcado porque eu achei interessante essa página aqui que fala o seguinte: recomenda a tradição espiritual que se agradeça exatamente os co-irmãos mais complicados, e não só aqueles que no passado tornaram minha vida difícil, mas que ainda hoje me trazem problemas, que eu troco por desafios. Quando agradeço a existência de uma pessoa que me dá nos nervos, aprendo a vê-la sob outra luz. Não me atenho ao desagradável e o chato dela. Reconheço pelo agradecimento que ela foi criada por Deus e que ela possui uma dignidade inviolável e um íntimo bom, que ela deseja felicidade e paz. A gratidão me abre os olhos para o mistério do outro. Muda meu relacionamento com ele, com ela. Faz com que ele ou ela se sinta aceita. E o que acontece, né, minha gente? Minha gente em voga, minha gente em alta.
O que acontece? Muitas vezes, né, a gente quer se livrar de pessoas que estão nas nossas vidas e nos trazem conflitos. Mas a gente não percebe, né, que são exatamente os conflitos, e eu já falei isso aqui inúmeras vezes, que são exatamente os conflitos que nos mostram o que a gente precisa aprender ali sobre nós, né? Não só sobre a circunstância e sobre como lidar com o outro, mas também sobre nós mesmos, entende? E aí eu tava aqui meio pensando o que eu ia falar, porque eu ainda não tô pronta para falar desse último acontecimento, e percebi e puxei algumas cartas aqui, né, e pensando assim sobre o que eu vou falar hoje, né? E veio o 4 de paus, leveza e estabilidade, que fala justamente dessa questão, né, também de ter uma base sólida, né? São 4 paus fazendo uma base sólida para se montar uma tenda. E quando a gente joga isso para o autoconhecimento, a gente percebe o quão é necessário nós termos uma base sólida em nós, né? E quando a gente está atenta a essa questão de se reestruturar para que a gente possa estar firme na vida, né, seguro de si, a gente entende o quão é importante a gente olhar para essas relações conflituosas. Porque essas relações conflituosas nos trazem grandes informações a respeito de nós mesmos, né? Quando a gente está numa relação onde existe uma competição, por exemplo, a gente percebe que há uma energia competitiva em desarmonia em nós e que é preciso a gente aprender a lidar, né? E trazer equilíbrio a essa energia. Quando a gente está numa relação onde tem muito ciúme, muita posse, né? Há uma energia aí de insegurança que faz com que a gente se coloque numa relação onde exista, né, o ciúme, ou a gente sentindo o ciúme, essa necessidade de ter o outro, ou o outro com essa coisa para nós, né? Trazendo alguma informação que a gente precisa também estabilizar em nós. Por mais que a gente não sinta o ciúme, se a gente está numa relação onde alguém tem um ciúme, tem uma posse, existe ali também alguma coisa que a gente precisa aprender sobre essa questão da autoconfiança, né? E por todas as coisas que eu já passei na vida e por todos os ensinamentos que eu já consegui absorver até hoje, eu trago muito essa questão que tudo, e ó quem está no fundo do baralho, o chakra básico, tudo está muito relacionado com o quanto você se enxerga como ser humano. Filomena é essa. A mulher da casa que late grosso, entendeu? O quanto que a gente precisa estar firme, né, com a gente. O quanto que a gente precisa se entender, perceber como a gente funciona, né? A gente às vezes fica tentando entender o outro, tentando entender por que o outro faz determinadas coisas, entupindo a vida de julgamento, né? Tanto para nós quanto para o outro, né? Porque quem julga muito o outro se julga muito também. E a gente fica muito, né, com esse olhar para fora, julgando, mas a gente não percebe o quão importante é a gente olhar para nós mesmos, para que a gente se aceite do jeito que a gente é, né? E acolha todas as questões que surgem para que a gente possa de fato acolher e transformar, né? Porque eu só transformo algo em mim quando eu tenho claridade sobre isso, entende? E aí, a necessidade de reestruturar a autoestima, né? É o cerne de toda a questão para que você alcance essa estabilidade. Estabilidade emocional, né? A estabilidade de saber quem é e saber lidar consigo mesmo, né? Consigo mesma. Então, assim,
Esses últimos dias eu passei muitas emoções, né? E dentre elas veio uma dor muito grande, ansiedade, depois dor física, né? Depois dor emocional, tudo junto. E, e depois me veio uma revolta, né? De, de sentir raiva mesmo, porque eu acho que faz parte, né, do processo de elaboração da dor. A gente primeiro sente uma dor, se vitimiza, morre de chorar com isso, depois a gente é, sente uma revolta e quer culpar todo mundo, né? Eu até falei com uma pessoa próxima, eu sei que é um processo, né? Mas eu tô aqui naquela fase de querer botar a culpa nos outros. Eu sei que ninguém tem culpa de nada, mas eu vou culpar, porque eu tô afim. E fiquei aqui internamente culpando meio mundo de gente. Mas sabendo, né, que aquela culpa era só uma maneira de colocar para fora essa revolta. Sem agredir ninguém, sem ir lá criar conflito com ninguém, porque eu sei que tudo que aconteceu por um propósito e todas as pessoas que se foram nesse momento foram pessoas que precisavam ir, né? Que já não faziam mais parte aí da caminhada junto comigo e vice-versa. Então, a gente simplesmente aceita, né? É o processo lento de aceitação, sim, né? Porque a gente às vezes gosta, né? Tem um bem-querer muito grande por pessoas que se afastam e é assim que a vida é. E nesse momento de revolta eu senti raiva também, e aí eu fui lixar meus banquinhos, que eles ali, ó, vocês estão vendo, fazer pátio, lixei todo mundo com a maior raiva do mundo. Tipo, vamos jogar essa raiva pra fora, vamos elaborar, porque eu sei, né, que é uma raiva apenas por uma não aceitação, né, da situação como foi. E faz parte, né, do processo de aceitação a gente elaborar tudo que vem. Então, assim, foi um momento muito intenso, né? Mas, como eu falo, quando a gente passa a se conhecer, a gente começa a respeitar os nossos momentos. E isso se faz muito importante, entende? Porque a gente entende que faz parte do processo, né? Sentir dor e se entristecer, se permitir chorar, né? Se permitir lavar o corpo emocional de toda a questão, porque assim, esse acontecimento específico, ele veio causando uma dor, mas ele veio também trazendo à tona questões, né, que estavam precisando também serem libertadas, né, de alguma forma. Então, assim, esses momentos são momentos de muita intensidade, mas a gente precisa entender o processo. E quando a gente está mais consciente, a gente passa isso de uma forma mais harmônica, sim, né? Como eu disse, eu senti raiva, eu senti dor, eu me permiti chorar, eu senti raiva, eu me permiti sentir a raiva, mas eu usei essa energia da raiva em coisas produtivas, né? Não fui agredir ninguém, porque eu sei que não é necessário, né? Desnecessário a gente agredir pessoas. E e estou aqui no meu processo de aceitação. E estou falando tudo isso, né, para a gente perceber o quão é importante a gente se conhecer, a gente saber como a gente funciona, né? Como eu já falei aqui em milhões de vídeos, eu sempre fui uma pessoa de muita agressividade. Então, assim, eu passei com louvor essa fase e venho ficando muito feliz, né? Até no processo de revolta, eu me senti feliz por conseguir, né, controlar as minhas energias, os meus instintos e usar essa energia para uma coisa produtiva, entende? Não para criar conflito, gerar mais energia negativa e agredir pessoas, magoar pessoas, né? E eu tô falando tudo isso por conta de quê? Por conta da importância da gente se respeitar e respeitar o outro como ele é, né? Como disse ali, quando a gente olha para pessoas que nos trazem conflitos, que nos trazem toxicidade, existe alguma existe alguma relação ali, né? Harmônica, sim, harmônica, porque
Se a gente atraiu uma pessoa que nos traz toxicidade, há algo tóxico em nós também, que precisa ser revisto para ser equilibrado, curado, né? Então é importante a gente olhar para a gente e assumir essa responsabilidade, né? Porque é muito fácil eu sentar aqui e falar assim, a culpa é do outro, né? Como eu quis fazer aqui no meu momento de dor, mas não perceber também a minha parte da responsabilidade nessa relação, né? Nessas relações. Então, quando a gente traz um novo olhar a respeito das relações tóxicas e a gente usa, né, a nossa arma fundamental, que é a nossa inteligência, a nossa racionalidade, para pesquisar o que é que nós precisamos perceber ali, a gente expande e expande muito. E eu acredito, né, que essas relações que trazem toxicidade trazem muito aprendizado. Eu não vou enaltecer, né, e falar assim são as mais importantes, não. Porque existem relações harmônicas que trazem também muito aprendizado, expansão e crescimento, né? Mas para a gente estar num nível de atrair pessoas harmônicas, a gente também precisa estar mais harmônico, né? E faz parte do processo. Não tem como, se eu sou uma pessoa que vivo em conflito, vivo causando briga, desconforto, né? Vivo permitindo que os meus instintos falem mais alto, causando todo esse conflito, não tem como eu manter uma relação com uma pessoa que já está em harmonia consigo. Essa pessoa se afasta, é natural. Às vezes ela nem se aproxima, né? Então, assim, é muito importante a gente ver essa questão. E a gente assumir isso, né? Não é vergonha, não é medo. Assumir isso, que nós estamos em processo de expansão e crescimento, assim como os outros também estão. E que essas relações trazem aspectos importantíssimos para a gente evoluir. Evoluir em qual sentido? Amadurecer, né? Porque, como eu falo aqui de espiritualidade, às vezes eu falo evoluir e eu tenho meio que pavor dessa palavra né? Porque usa-se aí muito a questão de evoluir espiritualmente, sou um ser iluminado, não posso errar e querer se colocar num pedestal. E eu acho que não é essa a função, né? Todos nós somos dotados de dons espirituais, todos nós podemos amadurecer esses dons, né? E faz parte do processo. É tão natural quanto os seus sentidos, né? A sua necessidade de comer, respirar. É tão natural quanto os seus dons espirituais. Então, assim, quando eu falo evoluir, eu quero dizer amadurecer em todo o processo, porque tá tudo num contexto só, né? Eu só consigo evoluir, amadurecer quando eu aprendo a lidar com as minhas energias, né? Com os meus instintos e a minha parte mais sutil. Quando eu consigo manter isso em um alinhamento mais harmônico, entende? Então, assim, essas pessoas nos trazem grandes ensinamentos e eu vou ficar prolixa hoje porque eu ainda estou no meu processo de elaboração, mas eu quis muito vir aqui conversar com vocês a respeito disso porque eu sinto o carinho de todos vocês e trago uma grande apreciação, né, pelo meu trabalho e pelo retorno que vocês me dão, né, por toda a força aí que foi mandada para mim. Então, por isso que eu tô aqui, né? Semi-pronta, mas tentando trazer uma mensagem. Então, né, vamos dar um exemplo. Os relacionamentos amorosos são as questões que mais nos trazem aprendizado. Por quê? Porque são os que mais nos fazem sentir. E são os relacionamentos amorosos, né? São esses que mais nos fazem sentir, que fazem também remexer questões que a gente precisa remexer, né? Então, assim, das pessoas que eu atendo, né, e de mim mesma, da minha própria experiência pessoal, todas as relações que eu tive me trouxeram grandes aprendizados nesse sentido, de perceber o quanto, né, questões de infância, questões de adolescência, questões com os pais, questões com ancestralidade, questões de vidas passadas interferiam, né, na minha vida.
como um todo e principalmente nessa parte aí de relacionamento amoroso. E eu percebo isso também nas pessoas, né? Então, assim, às vezes a gente fica querendo, né? Como eu faço um relacionamento amoroso? Vamos dar um exemplo aqui. Você conhece uma pessoa, super se conecta com essa pessoa e de repente começa a ter conflitos com essa pessoa, começa a ter conflitos e a coisa vai ficando, né, de uma forma. Eu vou dar um exemplo mais específico. Vamos falar aqui da questão da traição, né? Vamos falar da questão da traição. Quando a gente se coloca num relacionamento, né? Pessoas que costumam ser traídas no relacionamento, normalmente são relacionamentos muito tóxicos. E é um ciclo repetitivo, né? Você namora uma pessoa e aí você descobre que é traída, aí você se machuca, termina, aí você arruma outra pessoa e acontece a mesma coisa. A mesma situação com pessoas diferentes. Situações parecidas com pessoas diferentes, entende? Mas tudo dentro do mesmo contexto de ser traído, de ser traída. E quando você está nessa energia, né, existem N fatores que te levam a criar essa circunstância de traição. E a primeira dela, e mais importante, é a não confiança em si mesmo, né? Você é uma pessoa que muito provavelmente, tá? E eu tô falando isso de uma maneira geral, por todas as pessoas que eu já tratei, já observei. Você, muito provavelmente, se você está num ciclo de traição, você é uma pessoa que não confia em si mesmo ainda, né? Porque tudo isso é passível de mudança, graças a Deus. Você é uma pessoa que se trai o tempo inteiro, né? Você está com valores aí que muito provavelmente não são seus e você tenta viver esses valores e se trai, né? Não conseguindo manter a sua linha dentro do que você quer para você, porque você também ainda não sabe, porque você ainda está condicionada a algum tipo de valor que não é seu, algum tipo de crença que você traz, né? Então, assim, e é a questão principal, né? É o não se conhecer, não confiar em si. A questão da segurança, né? E podem ser N fatores. Pode ser fator de medo de perda levar à traição, pode ser fator de não pertencimento levar à traição, pode ser fator de a não confiança em si levar à traição, pode ser fator da própria autotraição, né? De não ser honesto consigo causar a traição, entende? Então é muito fácil eu falar assim, eu não vou mais me relacionar com fulano porque fulano me traiu. Mas a gente não olha o porquê que a gente está nesse processo, né? Porque fulano me traiu. Porque existe algo na minha energia que está permitindo que isso aconteça. E isso está acontecendo para me mostrar que existe algo na minha energia que eu preciso equilibrar. Entende? Então, é muito importante perceber, trazer esse olhar energético, né? Como eu falo sempre, para as circunstâncias, porque é a partir disso que você vai no cerne da questão. E quando você vai no cerne da questão e você elabora isso, né? E elaborar isso às vezes custa tempo, não é um trabalho, né? Você falar para mim que você vem aqui fazer uma consulta de tarô e vai resolver sua vida, é mentira. Se eu falar para você que eu vou fazer uma ativação energética e vai desfazer, né, essa energia, é mentira. Mas vai trazer para você um suporte para você transmutar essa energia, equilibrar essa energia, entende? Então, é um processo de autoconhecimento, como tudo na vida, é um ciclo. E você vai passar vários ciclos para ir amadurecendo, é assim que funciona, né? Com tudo na vida, a natureza inteira é cíclica. Então é importante perceber, entende? Essas questões, assim, o porquê que nós estamos num relacionamento tóxico, o que é que mais nos incomoda ali e o porquê que incomoda, qual é a energia que está ali precisando ser vista, piscando, né? É como se fosse um letreiro, olha pra mim, olha aqui, tô precisando ser libertada, me cura aqui, por favor, entende? E não fica criando mais circunstância desse sentido, né? Pra trazer pra você ainda mais dor. Então
É um processo que é muito importante de ser observado, entende? É muito importante de ser observado porque é a partir daí que você trabalha as suas questões. E quando você começa a trabalhar as suas questões, né? Porque normalmente quando a gente ainda está permitindo viver no automático da mente, permitindo estar alienada, né? E é inconsciente isso, porque quando a gente está alienado a gente não tem consciência e vai permitindo viver no automático, a gente só vai reforçando a dor que já existe. A gente não olha para a dor, a gente tem medo de olhar para a dor, tem medo de encarar essa dor, porque ela já dói muito, né? Aquilo que dói muito a gente não quer ver, Mas, quando a gente percebe a importância de olhar, a gente vai vendo a facilidade que é, né? É trabalhoso, mas é fácil e menos doloroso você olhar para a dor e curar essa dor do que você ficar reforçando essa dor, entende? É muito importante ver isso, muito. Dreams Come True, 9 de copas, o eremita. Vou pegar um conselhinho aqui, né, do universo. Chácara laríngeo. E nada acontece por acaso, né, gente? Porque, assim, eu tô enrolando, entre aspas, para fazer o vídeo do chakra do plexo solar, né? Na série dos chakras. Eu não consegui fazer algumas semanas e eu acho que nada é por acaso, porque eu tô, assim, num grande aprendizado a respeito de poder pessoal. E eu acho que esse vídeo vai vir, assim, muito bacana depois desse aprendizado, entende? Então, eu acho que o universo age de maneiras, né? Que depois a gente fica assim, nossa... E até isso eu relacionei, né? Porque eu tava assim, gente, mas que dificuldade de fazer esse... Que dificuldade de fazer esse vídeo desse plexo solar, meu Deus do céu. E tava numa dificuldade mesmo, sabe? Tipo assim, ia pegar pra fazer, não dava conta... Ia pegar pra pesquisar também e acontecer alguma coisa que eu tinha que ir fazer outra coisa. E aí depois eu vim perceber que, assim, um grande aprendizado a respeito de poder pessoal que eu precisava ter antes de fazer esse vídeo, né? E levar essas informações. Então, assim, né? Qual que é o recado da espiritualidade? 9 de copas, o eremita, chakra laríngeo. Quem que é esse aqui? 2 de espadas e chácara coronário não, como é? Cardíaco. Então, assim, né? Olha como a coisa é interessante, né? 2 de espadas nesse tarô, ele vem escrito aqui, refusing to see. Tô aprendendo inglês, tá, gente? Se eu falei errado, reconsidere. Se recusando a ver, né? O que você está se recusando a ver? Preste atenção nessa carta, porque essa carta, ela mostra uma pessoa com um capacete, né? Bloqueando seu chakra coronário, seu chakra frontal. Está se recusando a ver, de forma a reconhecer as energias. Está se recusando a olhar para si, né? O eremita, olhar para si, para a própria luz, para as questões que machucam o seu coração. Essas questões que machucam o seu coração são exatamente as questões que você precisa para encontrar a sua luz. Entende? Dói? Tá doendo. Mas por que tá doendo? Para que você veja. Porque se não doesse, você não ia ver e não ia expandir. Entende? Então, existe essa necessidade de se libertar disso aqui e entrar nessa energia de aceitar aquilo que dói na primeira instância e se permitir doer, para trazer a sua inteligência para dentro, né, para si e perceber o porquê que dói, né? Não é só deixar doer, é perceber o porquê que dói. Então, acolher uma dor, né? Eu estava conversando isso ontem com uma querida cliente
acolher uma dor, muitas vezes, né, porque, e faz parte do processo, a gente traz uma raiva, vamos supor, né? A gente traz uma raiva, uma revolta, uma questão que nos traz revolta, que nos traz raiva lá da infância. E a gente fica, né, vira e mexe, colocando isso para fora de maneira a criar conflitos. Aí a gente percebe que a gente tem essa questão, mas que a gente não pode ficar criando conflito. Aí o que a gente passa a fazer? Toda vez que a gente sente a raiva, a gente fala assim, não posso sentir raiva, eu tenho que ficar calma. Eu tenho que ficar calma. Ou seja, o que você está fazendo? Você está colhendo a raiva? Não, você está negando ela. Eu não posso sentir raiva, eu tenho que estar calma, porque o ideal é esse, né? Estar calmo. Mas você tá com raiva. Você tá assim, numa distância da escala para ficar calmo, porque você tá com raiva. Aí você fala assim, eu não posso ficar com raiva, eu tenho que ficar calmo. Você respira fundo, e aí você vai acalmando, mas a raiva tá ali. E você tá fazendo o quê? Você tá colocando a raiva para debaixo do tapete. Você não tá acolhendo a raiva. Entende? E aí, o que é acolher uma dor, né? É você olhar para essa raiva, para essa dor e falar assim, peraí, eu tô com dor, eu tô com raiva. Por que eu estou com raiva? Por pior que seja o motivo, tá? Porque eu vou dizer assim, esse último acontecimento meu, eu fiquei com raiva porque eu perdi o meu bebê e eu queria muito tê-lo. E aí, nessa raiva, eu queria descontar nas pessoas, porque faz parte do processo, né? Quando a gente é infantil, o que a gente faz? Alguém pirraçou, a gente vai lá e bate, a gente vai lá e fica puto e quer quebrar tudo. E aí a gente tá querendo ser infantil de novo, e por mais que seja infantil, você pode falar pra você mesmo, olha, eu estou com raiva porque eu quero matar aquele ser humano, porque aquele ser humano fez isso, isso e isso. E aí você fala pra você mesmo por que você tá com raiva e fala assim, agora eu vou pegar essa energia, em vez de ir lá matar fulano, eu vou lixar meu banco, eu vou arrumar meu guarda-roupa, eu vou colocar meu foco nesse projeto aqui que eu tenho que terminar, deixa eu terminar isso logo, porque aí quando você tá com raiva, você tá determinada a fazer, né? Então você acolhe e enquanto você tá fazendo aquilo ali, você vai elaborando, né? Entendendo, conversando com a sua criança interior, que essa raiva tá aí, mas vem de um outro processo, né? E tá surgindo porque ela precisa ser acolhida. E acolhe essa raiva e conversa com essa raiva, com essa dor, seja lá com o que for. E vai elaborando, entende? E aí existem várias formas de ir elaborando cada questão, né? Porque é muito pessoal e aí é para cada um, de acordo com cada um. Mas é importante você fazer esse movimento, né? De sair dessa recusa, de negar o que você sente porque dói e olhar para essa dor que vem te trazer a iluminação para que você cure o seu chakra, para que você cure o que está fazendo doer. E a partir do momento que você cura essa questão, né, você encontra a sua luz, você encontra o ser humano em expansão e crescimento que você é. Você joga fora os julgamentos, as questões críticas e você fala, tá tudo bem, é só um momento onde eu estou percebendo que eu preciso curar essa questão e eu estou aqui disposto a curar essa questão. E a partir do momento que você vai elaborando e curando, você vai conseguindo expressar a sua verdade de maneira mais genuína, né? Você vai conseguindo trazer também a sua comunicação com seus guias e mentores para perto de si. Que elas estão aí sempre, né? Elas estão aí sempre. E aí você vai conseguindo também harmonizar toda essa questão e vai conseguindo se expressar de uma maneira mais harmônica também, porque você já consegue lidar com a sua tristeza, com a sua raiva, com a sua dor, sem ter que despejar isso nas pessoas, né? Porque a grande causa dos conflitos é justamente a gente tentar despejar a nossa dor no outro, a nossa raiva, a nossa frustração no outro. E a gente vai passando a se respeitar. E aí, nesse processo de autorrespeito, autocuidado, você vai aprendendo também a respeitar o outro. A sair de um conflito antes que ele piore, para você não causar mais mágoa e mais dor. Porque você percebe que esse conflito está ali justamente para curar e não para causar mais raiva e mais dor. Entende? Porque o universo,
é uma inteligência perfeita e Ele está sempre nos mandando muita abundância e tudo aquilo que a gente deseja. E nós só não conseguimos alcançar tudo aquilo que nós desejamos porque nós ainda estamos nesse processo de se recusar a ver que sim, o universo é abundante para todos nós. O universo manda energias abundantes de prosperidade, de amor, de tudo que você quiser para todos nós. Mas enquanto nós estivermos, né, com questões a serem curadas, para que a gente consiga harmonizar o nosso instinto com a nossa energia mais sutil e se transformar neste ser mais harmônico, mais conectado consigo e com os outros e com a natureza e com os ciclos da vida, né? A gente consegue expressar a nossa verdade de uma maneira mais harmônica e a gente consegue perceber, né, que tudo que acontece com você vem para isso aqui, ó, para você encontrar a sua luz, para você sair dessa energia, curar o seu coraçãozinho e se encontrar no ser pleno que você é. Entende? E aí sim alcançar tudo que você deseja. Sabe por quê? Porque quando você está em harmonia com você mesmo, você alcança as coisas que você deseja de uma forma mais verdadeira e de uma forma mais consistente. Porque você tem coragem de expressar: isso não serve para mim, eu não vou ficar aqui. Isto serve para mim, eu vou ficar aqui até eu aprender, no caso de um relacionamento tóxico. Isso aqui está me servindo, por mais que me cause dor, mas eu estou aprendendo aqui nessa situação e eu vou ficar aqui até finalizar esse ciclo, né? Porque se eu saio desse ciclo com essa pessoa, eu vou cair num outro ciclo parecido com outra pessoa, então vai dar no mesmo. Então eu já fico logo aqui, que eu já conheço esse ambiente e já vou elaborando minha questão e aí pronto, depois agradeço, azar do outro se não aprendeu, né? Porque faz parte do processo. Entende? E aí você se despede daquilo de fato, fecha esse ciclo e se abre para receber o que você deseja. Porque você já está pronto, você já venceu mais uma etapa, sabe? Você já trouxe a sua luz de uma maneira um pouco mais brilhante, um pouco mais firme, né? Para que ela não se apague por qualquer vento. Entende? E você desapega das circunstâncias, se abrindo para receber de tudo isso que o universo te manda. Porque tudo o que você quer, tudo o que você quer está disponível para você. Basta que você esteja receptiva para receber tudo isso. E para estar receptiva, você precisa estar alinhado com as suas energias, conectada consigo. Entende? Amadurecido o suficiente para receber tudo que você pediu e manter, né? Porque não adianta, olha, quantas e quantas pessoas à sua volta você conhece que tem tudo e reclama e acha que não tem nada e traz uma energia de ingratidão por tudo que tem, né? Coisas que você até gostaria de ter e não tem, e essa pessoa tem e fica lá reclamando porque tem, né? Então, assim, estar conectado consigo é perceber tudo aquilo que você tem, por menos que você tenha, entende? Você pode não ter quase nada, mas seja grato pelo que você tem, porque a partir desse momento que você aceita a sua realidade, que você acolhe as suas circunstâncias, você aprende a lidar com elas e vai amadurecendo e vai conquistando cada vez mais coisas. Entende? Então é isso, o vídeo começou um pouco confuso, né? Porque eu também estou num momento um pouco confuso. Conto com a compreensão de todos vocês. Agradeço o carinho, eternamente agradeço o carinho de coração, muito obrigada, tá certo? Fico feliz em saber, né, que todo esse meu trabalho repercute de uma maneira positiva nas pessoas, que traz uma luzinha, né, para auxiliar no processo de crescimento, de expansão. Fico muito feliz porque também me auxilia, né, o meu processo de crescimento e expansão. Quando eu partilho com vocês essas questões, também me auxilia a elaborar, a perceber mais coisas.
e fico muito feliz de fazer parte, né, dessa família de desenvolvimento pessoal, espiritual, de expansão e crescimento, né, para que possamos estar cada vez mais em voga, cada vez mais em alta conosco, né, e ser feliz e estar em harmonia, entende? Um beijo grande no coração de todos vocês e até a próxima.